E deu a lógica, galera. Flamengo classificado em pleno Beira-Rio, com direito a um passeio, mas um passeio que o Inter sequer viu a cor da bola. Mas antes, galerinha, peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem os vídeos com seus colegas e você que não é inscrito, se inscreva no canal para a gente poder chegar o quanto antes à marca de 300 inscritos, tá bom? Conto com cada um de vocês. Vamos falar um pouquinho de Libertadores hoje, vamos falar da supremacia rubro-negra, do show que o Flamengo deu contra o Inter, tá? O Flamengo ontem, no Beira-Rio, no jogo de volta contra o Inter, colocou um 2-0 com gols de Arrascaeta e Pedro. Mas ficou barato. Ficou muito barato esse 2-0. Se você pega o primeiro jogo da eliminatória, então, ficou muito barato um 3-0. Era papo de 7-8-0 do Flamengo em cima do Inter. Tá. Inacreditável como o Inter não trouxe nenhum incômodo, não gerou incômodo para o time do Flamengo, que simplesmente desfilou, acelerou o jogo quando quis, recuou quando quis, travou quando quis e não deixou o Inter jogar. Tá? O Flamengo veio com a sua escalação, né? Manteve o time titular com Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e na lateral esquerda o Alexandro, no meio Jorginho, Saul e Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, Samulino e Raul Plata. Tá? O Inter tinha que propor, tinha que apertar o Flamengo desde o início do jogo e não conseguiu. Tá? Muito por conta, acho que, de uma falta de capacidade dos seus atletas de entregarem mais. Não vou dizer que o time do Inter não é ruim. Que o time do Inter é ruim, tá? Perdão. Ele não é. Um time que tem Bernabé, Alan Patrick, o próprio Wesley, que eu considero um bom jogador, Borré, Rocher, não é um time ruim. O time do Inter tem qualidade, mas não está conseguindo entregar intensidade. Falta força, falta enfrentamento. Quando o jogo estava mais ou menos com uns 80 minutos, 35 para 40 do segundo tempo, eu estava assistindo, eu olhava e a minha impressão era, pode ficar a semana inteira. A semana inteira. E o Flamengo jogar com um a menos. O Inter sequer faz um, quanto mais empatar o jogo. Eu imaginava que para o Inter conseguir ter chance de classificar, teria que segurar o empate no Maracanã. Vendo o segundo jogo, o Inter poderia ter ganho de 1-0 no Maracanã, que sairia desclassificado. Tamanha superioridade do Flamengo. O Flamengo é tão superior, que se a gente fizer um comparativo entre o confronto do Inter com o Flamengo de 2019 e Inter e Flamengo de 2025, o Flamengo enfrentou menos, tá, dificuldades contra esse Inter do que aquele time de 2019. O time de 2019 ganha de 3-1 no agregado, faz um 2-0 no Maracanã e o 1-1 no Beira-Rio. O Flamengo fez o 1-0 no Maracanã esse ano e um 2-0 no Beira-Rio. E o Flamengo nem forçou. É tamanha a dominância do Flamengo para esse jogo que fica até difícil de falar de todas as camadas que ele teve. Porque a gente vai acabar sempre voltando num looping no passeio que o Flamengo deu no Inter. A gente sempre vai ficar em looping voltando nessa questão, nessa ponderação. E não é que o Inter é ruim. O Flamengo não deixou o Inter jogar. Nem forçou. Talvez o Flamengo tenha jogado 70%, 80% do que sabe. O Flamengo não jogou tudo que sabe. Fez um ótimo jogo, foi extremamente dominante. Mas se a gente olhar para o lado do Inter, a gente vai ver que o Inter não conseguiu jogar, não conseguiu competir. Isso é o pior do confronto. Não é você ser eliminado. Você ser eliminado para o Flamengo hoje é normal. O Flamengo está um nível acima de todos os times da América do Sul quando a gente fala em futebol e quando a gente fala em nível de time, arrecadação, força. Só que por mais que o Flamengo esteja um nível acima, pelo menos na garra, na vontade, na competição, você tem que igualar. Pelo menos nisso. O Inter sequer competiu. Os grandes destaques do Flamengo, na minha opinião, foram o Arrascaeta, que jogou muito bem, e o Saul. O Saul jogou
vamos tirar o jogo, o Saul desfilou. Ele desfilou no Beira-Rio. O Saul travou o jogo quando precisava, o Saul armou, o Saul recuou para jogar do lado do Jorginho, o Saul teve momentos que liberou o Jorginho, travou, foi dar bote, marcou, desarmou. O Saul fez uma partidaça, nível dos tempos bons que ele jogava no Atlético de Madrid. Se esse for o prime do Saul, e se ele jogar isso a maioria dos jogos que ele puder, nossa senhora, o flamenguista não vai sentir falta do Gerson. O Jorginho precisa de alguém que tenha mais potencialidade, mais marcação para jogar do lado dele, para liberar o Jorginho, porque o Jorginho tem uma característica de regência, que é aquele volante que começa a pensar o jogo como um camisa 10, ele distribui o jogo e o jogo passa a fluir de maneira mais cadenciada nos pés dele. Com um cara como o Saul do lado marcando e marcando bem, as coisas tendem a melhorar ainda mais. Tá? Como era no caso do Gerson, por exemplo, com o próprio Saul, com o próprio Jorginho, perdão. Outro jogador que eu acho que foi muito bem, vale destacar, é o Plata. O Plata tem um trabalho sem bola que é sensacional. O Plata tem jogado muito bem, o Plata tem ido bem com a bola no pé, não tem grandes números, mas ele tem ido bem. É um grande assistente do Flamengo, tá? Não dá pra você olhar pro Plata e esperar que ele te entregue 30, 35 gols ou 35 participações em gols por temporada. Mas se olha pro Plata, é um cara que faz os seus gols e tem um bom número de assistências. Ele é um bom assistente pro Flamengo. Fora o trabalho que ele faz sem bola. É um cara que marca, recua, recompõe. Ele faz o trabalho do Arrascaeta para poder liberar o Arrascaeta. E nisso, o Flamengo também, além de um time extremamente técnico, se torna um time com certa base operária. O Samulino marcando muito de um lado. Não vou nem falar da qualidade técnica dele. O Plata marcando muito, fechando do outro lado também, para dar potência para o meio, para o Arrascaeta poder subir, para liberar um pouquinho o Jorginho e o Saul lá atrás segurando as pontas também. Então é um Flamengo que é extremamente equilibrado em todas as partes do campo, desde as zagas laterais que, além de saber marcar e marcarem bem, avançam e avançam bem, um meio de campo robusto e forte e um ataque que, além de mortal, ele também ajuda a marcar e fechar o meio para poder dar mais capacidade, mais potência para esse Flamengo. O Inter não sabia como jogar, o Inter não sabia o que fazer. E detalhe, o Inter joga na quarta-feira no Maracanã e perde de 1-0. No segundo tempo, o Inter até jogou, até deu trabalho pro Flamengo. Só não foi efetivo, né, nos chutes a gol. Ontem, o Inter não fez nada. E detalhe, o Inter também jogou no domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter também tentou. E foram 3 derrotas seguidas. O Inter tomou um 3-1 no domingo, o Inter tomou um 2-0 ontem, o Inter tomou um 1-0 ontem. E detalhe, se o Flamengo força nos jogos de Libertadores, se força, o Flamengo não forçou, é papo de 4, 5 nos 2 jogos. É papo de 5-0 nos 2 jogos. Eu vou deixar os números aqui para a gente poder tentar entender a dimensão que é isso. O Flamengo tem 55% de posse de bola contra 45% do Internacional. São 14 chutes a gol do Flamengo contra 8 do Inter. Tá? No gol, da direção do gol, são 5 chutes do Flamengo contra 1 do Inter. Grandes chances, o Inter tem 1, o Flamengo tem 5. O Flamengo tem 5 grandes chances. Então, se você parar para ver, é um amasso, é um domínio total do Flamengo. O Inter ele não conseguiu jogar, ele não consegue competir. O Flamengo já começa dando trabalho para o Rocher. Tem o lance do gol, né, do Arrascaeta que, se eu não me engano, é o Luiz Araújo que clareia, chuta. O Rocher ele meio que bate roupa. Ela sobra para o Plata. O Plata enxerga o Arrascaeta em ótima condição. Ao invés de chutar no gol, ele toca de cabeça para o Arrasca, que finaliza a jogada, fazendo 1-0. Dali, praticamente tinha acabado a eliminatória. Porque o Inter não tinha força. Até aquele momento só dava Flamengo, o Inter não tinha força. Quando saiu o gol do 1-0, a minha vontade era desligar a TV. Porque eu já sabia que o Flamengo estava classificado e que o Inter não ia dar nem trabalho para o Flamengo.
Vem o segundo tempo e o Flamengo continua tentando. Tem uma cabeçada, acho que do Léo Pereira, do Saul, que o Rocher faz uma baita defesa. Depois tem um chute do Plata também, que ele defende. Depois tem a entrada do Pedro. No final do jogo, mais ou menos aos 80 minutos, tem um chute do Borré que vai na trave, um chute totalmente sem querer. Tem um cruzamento, a bola bate na perna direita, né, no joelho direito do Borré e vai na perna esquerda. A bola acaba batendo, rebatendo e vai na trave do Rossi. O único lance do Inter de perigo no jogo. O único. O Flamengo, depois disso, tem um escanteio, uma tentativa de contra-ataque do Inter que não dá muito certo. O Flamengo recupera a bola, aciona o Léo Pereira, né, que toca para o Pedro fazer o segundo gol. Detalhe, é o primeiro gol do Pedro, que é vice-artilheiro da história do Flamengo da Libertadores. O Pedro não tinha marcado nessa Libertadores. E já chega marcando o gol da classificação. Se o Pedro não marca, o Léo Ortiz faria, porque ele estava fechando. Quanto ao Inter, vamos ponderar algumas coisas. O Roger Machado acho que já não tem muito o que empregar. Mas eu, se sou, né, o Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, eu não mandaria o Roger embora. Porque não tem ninguém no mercado. No mercado você tem o Sampaoli, o Vojvoda fechou com o Santos. Tem o Sampaoli, o Vojvoda fechou com o Santos e você não tem mais ninguém. Você não tem grandes opções. O Tite não quer trabalhar. Você vai ir atrás de um Zubeldia, que não tem a característica que esse time do Inter pede, que é o quê? Que é potencialidade. Esse time do Inter é mais técnico. Não é um time de muita correria, muita parte física. Quanto aos jogadores, alguns decaíram muito. O Wesley ficou mais marcado pelas faltas que fez na eliminatória do que pela bola que jogou. E o Wesley, desde o final do ano passado, está jogando muito mal. Eu esperava muito mais do Wesley, muito mais mesmo. O Alan Patrick ele não jogou, ele não apareceu nem no primeiro nem no segundo tempo. E nem no primeiro tempo do primeiro jogo. Fica marcado que é um baita de um camisa 10. Eu esperava um baita confronto dele contra o Arrascaeta. E ele ficou morto atrás do Jorginho e do Saul. Ele não conseguiu decidir, criar nada para o Inter. Não é nem a questão de decidir, é de criar. O Inter, a única criação que tinha vinha através do Alan Rodrigues. E o Roger ainda tira o Alan Rodrigues. Ainda comete a loucura de tirar. Tinha o Tabata que poderia ser tirado do jogo, tinha o Wesley. Eu realmente não entendi o que o Roger quis fazer ali. E pra gente finalizar, alguém me explica quem que foi o abençoado que apertou o botão do papel picado do Inter. Aquilo ali acabou com o jogo. Aquilo já atrasou em 18 minutos o início do jogo. O Inter meio que deu uma brochada junto com a torcida. Tá? Rolou aquela brochada legal mesmo do time do Inter com a torcida. Era uma festa para ser em casa de classificação do Inter. Ficou um clima muito chato. Muito. Porque assim... Eu não tenho palavras para dizer tamanha vergonha que eu senti. E nem colorado eu sou. Tamanha vergonha que foi. Eu não sei quem foi o responsável. Tá? A informação é que esse papel picado era em caso de classificação do Inter para ser acionado, para ser soltado. Foi muito mal instruída a pessoa. Não sei se ela fez de caso pensado, se ela foi somente cabaça, idiota mesmo. Não sei. Tá? Mas isso meio que... Mas deu uma brochada no ambiente, deu uma queda no ambiente, que olha, se o Inter ficasse até hoje, o Inter não ia fazer gol no Flamengo, como eu falei no início do vídeo. Não ia. Quanto ao torcedor colorado, é momento de se resignar? Sim. Mas é momento de entender também que realmente esse time do Flamengo está um nível acima do resto. O Flamengo ele decide todos os jogos fora de casa. Tá, ele vai pegar o Estudiantes, que empatou com o Cerro Porteño do Paraguai. E o Flamengo é favoritaço contra o Estudiantes. Do outro lado do lado de cima da chave, a gente tem Vélez contra Racing. Mas não importa quem vai passar, o Flamengo é favoritaço contra eles.
Se vai definir esse favoritismo em resultados no campo para chegar numa final em Lima, é outra história. É outra história. O que estamos dizendo é que o Flamengo sobra na América do Sul. O Flamengo sobra. Definitivamente, pra gente terminar o vídeo, foi a estreia do Flamengo. O Flamengo estava morto na Libertadores, fez uma fase de grupos muito paupérrima, muito fraca. Faltou intensidade, faltou imponência, faltou tudo para o Flamengo na fase de grupos. E tudo que faltou na fase de grupos, o Flamengo mostrou contra o Inter. Muita gente vai dizer que esse time do Inter é ruim, que ele é fraco, que ele é horrível. Ele não é ruim, ele não é fraco. Ele está num momento ruim, mas é longe de ser um time ruim. E o Flamengo fez parecer fácil. O tamanho da dominância do Flamengo foi tão grande que é como se o Real Madrid estivesse enfrentando um time da 8ª divisão da Liga Espanhola. Era como se o Liverpool, como se o City estivesse enfrentando um time da 8ª divisão da Liga Inglesa. Tamanho foi a dominância do Flamengo. Deixe seus comentários aqui, por favor, me diga o que você achou do confronto, se foi fácil realmente pro Flamengo, se o Inter tá com um time ruim, se não tá, me diga o que cada um de vocês acharam. Por favor, curtam, comentem, compartilhem o canal com seus colegas, com seus amigos, e você que não é inscrito, se inscreva no canal pra gente chegar nos 300 inscritos o quanto antes, tá bom? Por hoje, galerinha, eu me despeço, tchau!